No Campeonato Brasileiro de 2023, o Botafogo não se cansa de vencer, de nos surpreender positivamente e de mostrar que aconteça o que acontecer para o final do campeonato, o que já está sendo feito é histórico. Não percamos isso de vista. Já é histórica a campanha do Botafogo na Série A em 2023. E a gente vai falar sobre isso aqui, faltando poucos dias para o jogo mais importante desse campeonato até agora, que será Palmeiras e Botafogo domingo no Allianz Parque em São Paulo. Antes de qualquer coisa, like do vídeo, dá aquela moral pra gente, deixa o like, se inscreva no canal e ative também o sininho das notificações. Sigo viajando, mas não perdi a rodada do meio de semana. Na quarta, na quinta-feira acompanhei bem os jogos. Provavelmente de agora, amanhã de sexta-feira em diante, aí vai ser uma desconexão bem grande. Mas deu para acompanhar o que o Botafogo fez ontem. E antes de tudo, vou lembrar você que na descrição do vídeo tem o link para o meu Telegram. E eu estou te esperando lá. No Telegram, conteúdos exclusivos, dicas de cotações esportivas e muito mais. É um outro espaço para a gente ficar próximo, tá bom? Um resumo do que a gente viu no jogo foi, fora de casa, o Botafogo encontrando algumas dificuldades naturais, né? Qualquer time mandante vai propor o jogo, vai partir para cima. E ontem aquela estratégia de você ter um meio-campo teoricamente mais marcador, com o Danilo Barbosa, com o Tietchan, com o Marlon Freitas, não funcionou, tanto que o Luiz Castro desfaz isso no intervalo. O Botafogo não tinha pegada de marcação que se imaginava com esse desenho inicial do meio-campo, sofria muito pelas pontas, principalmente pelo lado do Hugo, que, obviamente, a gente sabe que não é um reserva à altura do Marçal, né? É um reserva que evidentemente está fazendo falta, é um titular que evidentemente está fazendo falta para o Botafogo nesse período da lesão. Mas enfim, o Botafogo suportou o primeiro tempo, apesar de uma atuação ruim. Acho que se a gente pegar, né, o impacto que foi gerado pela grande partida contra o Fortaleza na rodada anterior, antes da pausa para a data FIFA, ontem, vendo o primeiro tempo, eu pensava, rapaz, a diferença está muito grande, né? Evidentemente que com desfalques, o Botafogo não estava completo, mas era uma atuação muito abaixo. E convenhamos, assim, num campeonato tão extenso como o Campeonato Brasileiro, que tem esse grau de dificuldade, com longas viagens e tudo mais, é natural que você tenha uma oscilação de performance. O que você não pode ter é uma oscilação grande de resultados. E é esse método, né, essa fórmula, o Botafogo está conseguindo aplicar nessas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, voltando para o jogo, no segundo tempo o Luiz Castro percebeu que aquilo não tinha dado certo, percebeu que o jogo pelas pontas também. Ontem eu estava vendo o jogo e ouvindo o Gabriel Farias lá na Rádio Transamérica comentar, com o Bruno Cantarelli e tal, do Rio de Janeiro. E aí eles têm uma teoria sobre o Júnior Santos que para mim faz muito sentido, eu concordo com ela. O Júnior Santos é um jogador de boa qualidade técnica, isso é indiscutível, às vezes peca um pouco no aspecto tático, na tomada de decisão, e é muito inconstante. Então se o Júnior Santos está num dia feliz, onde os dribles saem, onde a jogada de individualidade sai, ele presta uma contribuição enorme ao time. Quando ele está no dia não, que parecia ser o caso de ontem, com pouca inspiração, é aquilo que a gente viu. E ele foi substituído no intervalo. E justamente os pontas novos, a entrada do Segovia, a entrada do Luiz Henrique, justamente eles fazem a jogada do gol. O Luiz Henrique sofre o pênalti, o Tiquinho bate. Final do jogo, isso aí foi na metade do segundo tempo, o gol de pênalti. Final do jogo, mais sofrimento, Cuiabá chegando, bola na área, Perry fazendo defesas, mas o Botafogo saiu com 3 pontos. O Botafogo não jogou bem, definitivamente não jogou bem, mas foi competente, foi eficiente e saiu com a vitória e soube suportar a pressão. E aí a gente não vai enxergar mérito nisso? Claro que vai, porque o Palmeiras do Abel Ferreira é muito elogiado, inclusive por mim, por ser um time que, eu bato muito nessa frase, eu repito isso muitas vezes, quando ganha bem, quando joga bem ganha, quando joga mal ganha também. Essa é a fórmula, ainda mais num campeonato longo como o brasileiro, num formato de pontos corridos, essencial para você bater campeão. Você precisa sair vivo dos seus períodos de oscilação, ou entre rodadas, ou até mesmo dentro dos jogos. Você precisa ser sólido para suportar a pressão adversária quando você não tiver numa noite ofensivamente muito inspirado. E esse Botafogo, com mérito total do trabalho que o Luiz Castro está desenvolvendo dentro do Campeonato Brasileiro, da mentalidade desse grupo,
A gente vê as imagens depois do jogo, a comemoração, o abraço do Luiz Castro e todo mundo. É um grupo que parece ter um ambiente muito bom. Isso, claro que é determinante. Não quer dizer que se todo mundo for amigo vai ganhar todos os títulos, não é isso. Mas convenhamos que com um ambiente leve, onde as pessoas se gostam, onde um corre pelo outro, fica muito mais saboroso vencer e acho que fica até mais fácil vencer. Então o Botafogo está mostrando isso, mostra que tem um bom ambiente, mostra que tem um bom trabalho, mostra que tem um bom time. Puxa vida, um goleiro da qualidade do Lucas Perry, poucas equipes no Brasil têm. Um zagueiro da qualidade do Adrielson, da eficiência do Adrielson. Um atacante com o poder de definição e até mesmo de geração de jogo do Tiquinho Soares. Botafogo é mesmo um dos melhores times do Campeonato Brasileiro e ele comprova isso na prática. No papel, as pessoas tinham alguma desconfiança quando olhavam para esse time, mas o time encaixou. O time hoje joga um bom futebol e quando tem partidas não muito inspiradas, esse time consegue competir, esse time consegue sobreviver. Então, eu digo o seguinte, voltando àquele ponto do início do vídeo, independentemente do que acontecer para o fim do campeonato que o Botafogo está fazendo já é histórico. O que esse independentemente do que acontecer quer dizer? Ora, o Botafogo sair da liderança, o Botafogo cair abruptamente na tabela. Algo, principalmente esse segundo quadro, essa segunda hipótese, é algo que eu não acredito que vai acontecer. Ser campeão, sair da liderança, isso a gente não sabe. Se o Botafogo vai sustentar esse primeiro lugar por tanto tempo. Mas ele no domingo, ele pode abrir 8 pontos em relação ao Palmeiras. 8. Ou no mínimo arrancar o empate e manter a diferença. Seria espetacular, porque ganhar do Palmeiras dentro do Allianz Parque é um negócio que, nesses últimos anos, nessa era Abel Ferreira, pouquíssimos times conseguiram. É muito difícil. Mas, independentemente do que vai ser o jogo de domingo e do que vai ser o fim do campeonato, assim, é histórico e eu não acredito que esse Botafogo terá uma queda abrupta e vertiginosa. Assim, esse time vai sair do primeiro lugar e não vai pegar nenhuma vaga de Libertadores. Não é isso que a solidez, a consistência do Botafogo tem mostrado. Claro, tem um temor no ar. O Luiz Castro vai ficar? Parece que já tem informação chegando do Rio de que ele não vai topar a proposta dos árabes. É uma grande vitória, é a principal delas, nesse momento para o Botafogo. O PEC tem proposta, vai sair. O Adrielson tem proposta, vai sair. Nós sabemos que e eu não condeno, tá? Só para deixar muito claro aqui. A mentalidade do John Textor como investidor é de não perder negócio. É de ter o retorno do dinheiro que ele colocou no clube. Se uma grande oportunidade de negociação surgir, algo muito vantajoso, ele, como dono das finanças, ele não vai perder essa oportunidade. O torcedor do Botafogo precisa se preparar para isso. Eu não acho que vai haver um grande desmanche no time do Botafogo para a sequência do Campeonato Brasileiro. Acho até que, dependendo aí dos acontecimentos, o Textor possa fazer um esforço de deixar passar algumas propostas, pelo menos nesse ano, de tentar segurar até a janela de virada de ano, que é meio de temporada lá fora, para fazer esse time campeão, para fazer com que esse time não perca as suas principais peças e não tenha diminuídas as suas chances de título. Mas cedo ou tarde, nós sabemos, porque a situação financeira do Botafogo é grave ainda, claro que é, tem um passivo enorme que ainda está sendo quitado, tributário, trabalhista, a gente sabe, o torcedor consciente sabe disso. Cedo ou tarde, eu não sei quando, esse elenco do Botafogo vai perder os seus principais nomes, ou pelo menos um dos principais nomes. É muito provável que isso aconteça. O Botafogo hoje, ele está tentando trilhar o caminho para ser, quem sabe, o Palmeiras lá na frente, que não tem necessidade de vender ninguém. Mas hoje o Botafogo ainda está numa transição para ser este clube. Ele ainda não é. Então, esse risco ele está aí. Mas se isso não acontecer, se o melhor desfecho possível se confirmar, o Botafogo mantendo as suas peças, ou mantendo 99% desse elenco, mantendo o Luiz Castro, é muito. Só algo muito fora do normal poderia tirar o Botafogo dessa trilha competitiva, sólida, porque a coisa engrenou. Sabe quando rola o encaixe e a coisa vai? O campeonato é muito longo, claro, as oscilações ocorrem, mas o Botafogo está sobrevivendo às oscilações. Esse é o melhor sinal. Mais do que ganhar jogando bem, mais do que dar totó no adversário como deu contra o Fortaleza, mais do que ganhar clássicos, como ganhou e com muita autoridade do Flamengo, do Maracanã, ganhou jogos grandes, Atlético Mineiro, São Paulo. Mais do que isso, é você ter uma noite ruim
e sair com 3 pontos. Aí você olha para a matemática e você fala, dos 33 disputados, nós ganhamos 27 pontos. É muito animador. Não é criar expectativa sobre o nada, é sobre o tudo. O que o Botafogo está fazendo nesse início de Campeonato Brasileiro, nós não vimos o Botafogo fazer em toda a era de pontos corridos. Nós estamos falando de um período de 20 anos. Nem naquele período de 2007, quando o Botafogo liderou, aí teve o fatídico jogo com o São Paulo do Maracanã, as falhas do Marcos Leandro, aquele descontrole emocional do período do Cuca, nem ali. E o Botafogo jogava um grande futebol, Lúcio Flávio, Zé Roberto, Dodô, futebol bonito, envolvente, mas nem ali o Botafogo fez algo tão sólido e que deixou o seu torcedor tão esperançoso como o Botafogo de 2023. E isso eu estou falando só do recorte de pontos corridos. Se for fora disso, se for ampliar o leque, nós podemos aumentar mais a quantidade de anos em que a gente não via um Botafogo deixar no Campeonato Brasileiro o seu torcedor com tanta expectativa. E para domingo teremos o grande jogo do campeonato. E aí a gente vai ver em termos de postura, mais uma vez, esse Botafogo mostrar se ele está mesmo pronto para disputar os grandes desafios, os grandes títulos. Para mim está. Para muitos, o jogo de domingo vai ser a prova final. Aguardemos se o Botafogo vai ser aprovado nessa prova, se vai passar no duríssimo teste que, eu repito, pouquíssimas equipes conseguem passar e bem dentro do Allianz Parque. Não se enganem com a derrota do Palmeiras no meio de semana. A data FIFA atrapalhou, gente chegando em cima da hora, a arbitragem foi mal no jogo contra o Bahia. Não se enganem. O Palmeiras, quando liga o seu modo turbo, o Palmeiras olha a tabela e vai falar assim, opa, é o líder? Ele está 5 pontos na nossa frente? Hoje nós vamos jogar na velocidade 200. Aí fica difícil para qualquer adversário. Se o Botafogo sofreu contra o Cuiabá e sobreviveu, ele vai sofrer muito mais no domingo. E aí nós vamos ver essa capacidade de sobrevivência sendo testada no seu nível máximo. O que você pensa sobre o momento do Botafogo? Vai longe? Dá para sonhar mesmo? Deixa nos comentários. Boa sexta-feira para todo mundo. Juízo e tchau.